Portanto, o mistério da injustiça já opera, e há agora apenas um que o detém até que do meio seja tirado. Esta palavra injustiça, usada pelo apóstolo Paulo no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 7, ela diz respeito à ausência de leis. E é interessante notarmos que pela história da humanidade o diabo tentou destruir as leis verdadeiras. O povo de Deus foi levantado para ser guardião dessas leis pelos séculos, pela história, e é assim até hoje. Todas as vezes que o povo de Deus se omitiu, a anarquia tomou conta. Durante mais de meio milênio, os inimigos das leis verdadeiras proibiram que a Bíblia fosse traduzida para outro idioma além do latim. E o mundo viveu um tempo de obscurantismo, de trevas. Quando Deus levantou os reformadores, aquela situação foi confrontada e a Bíblia pôde ser traduzida para vários idiomas, e como consequência das leis verdadeiras que vieram com a palavra de Deus, o mundo pôde prosperar. O que nós temos hoje nas constituições do mundo inteiro, mesmo dos países que não creem em Cristo e até perseguem o cristianismo, o que existe neles e no mundo inteiro de leis verdadeiras é resultado da palavra revelada. E é importante nós percebermos que hoje no nosso país nós temos o Supremo Tribunal Federal como guardião mor das leis, da Constituição, da Carta Magna do nosso país. Mas, por motivos que nós não sabemos detalhar, o Supremo Tribunal Federal hoje, na pessoa dos seus 11 ministros, prende pessoas sem que essas pessoas tenham sido acusadas, processadas e julgadas. Há, por exemplo, o deputado Daniel, que foi preso, deputado federal, nessas condições. A Sarah Winter, que era ativista feminista. O jornalista Eusébio Eustáquio e vários outros que estão nessa condição, presos com tornozeleira eletrônica, sem que tenham sido acusados, processados, julgados e sem que tenham cometido crimes. Esta é a verdade. Enquanto que o Supremo Tribunal Federal manda soltar milhares de presos, mais de 30 mil foram soltos em tempos mais recentes, muitos deles condenados por estupro, por assassinato e outras práticas hediondas. A exemplo do Lulão, maior ladrão da história, que foi condenado em várias instâncias, está solto. E o que nós temos nesse momento é a nossa Suprema Corte avançando para mergulhar o Brasil num estado de anomia, ou seja, num estado de ausência de leis. Você imagina você estar na sua casa, 11 horas da noite, e entrar ali a polícia de qualquer município, de qualquer comarca, a mando de algum juiz, sem que haja acusação, processo, condenação, sem que você tenha cometido nenhum crime, e você é preso na presença de sua filha, de sua esposa. A partir dessa situação, está ameaçado o Estado democrático de direito. O Brasil está ameaçado de se tornar um Estado pária, aonde qualquer um que tenha poder faça o que quiser. Tudo pode acontecer a partir daí. A violência contra a família, abusos dos mais variados por parte de policiais que também não estão preocupados com a Constituição. É muito estranho que esses policiais cumpram ordens absurdas, porque eles também juraram defender a Constituição antes de receberem suas insígnias. Então, esse vídeo tem um endereço, são as lideranças cristãs. Já que pela história o povo de Deus foi guardião dos valores eternos, das leis verdadeiras. Tudo bem que 2 Tessalonicenses tem um viés escatológico, falando de um momento em que o anticristo virá e reinará sobre o mundo caótico, mas ao mesmo tempo nós não podemos deixar de perceber que pela história o povo de Deus, como guardião das leis verdadeiras, deram suas vidas. Eu citei o caso da Reforma Protestante, que pôs fim a mais de meio milênio de obscurantismo, para que o mundo tivesse o mínimo de civilidade, porque esse é o papel do povo de Deus. E eu quero que você que está recebendo esse vídeo, compartilhe ele ao máximo, para ele chegar ao máximo de lideranças cristãs. E eu faço às lideranças cristãs, respeitosamente, a seguinte pergunta: os senhores não vão se expressar nessa hora de afronta às leis verdadeiras?
Os senhores não vão falar nada? Aonde estão os vídeos das principais lideranças brasileiras no mundo cristão? Apenas algumas vozes, como do pastor Silas Malafaia, estão se expressando, mas onde está a maioria das lideranças cristãs nesse momento, em que querem destruir as leis e transformar o nosso estado, o nosso país, num estado caótico? Querem fazer com que a anarquia reine para atender aos seus interesses. Sabem Deus quais são. Quer dizer, nós sabemos também, mas não há aqui tempo para isso. Então eu entendo que é o dever das lideranças cristãs se manifestarem nessa hora, do povo cristão se manifestar nessa hora, claro que com o devido respeito à democracia, claro que sem violência, mas de forma enérgica, de forma franca, dizer que nós não aceitamos a destruição do Estado democrático de direito. Nós não aceitamos a transformação do Brasil num Estado em que nossas crianças, nossos jovens, nossas famílias não tenham mais segurança. A pergunta fica para as lideranças cristãs, porque muitos nessa hora, entre parlamentares, na mídia e de vários outros setores, não podem se manifestar contra o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo e querendo fazer de forma mais grave ainda, porque as pessoas se venderam. Mas nós, como servos de Deus, tendo sido comprados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, nós estamos acima de qualquer barganha e não podemos nos vender. Então, aonde estão as vozes das principais lideranças cristãs nesse momento? Compartilhe esse vídeo para que chegue a essas lideranças e eles possam refletir sobre o peso da responsabilidade que está sobre os seus ombros, no sentido de levantarem alto suas vozes nessa hora de tanta afronta às leis verdadeiras, de tanta afronta ao Estado democrático de direito. Deus tenha misericórdia da nação brasileira. Deus nos levante nessa hora.